E tem aqui uma dica importante voltada para a comunicação. Você quer que as pessoas prestem bastante atenção naquilo que você está dizendo? Veja como a sua comunicação ela vai mudar. Aliás, tem um ótimo exercício também para a dicção, para você falar melhor. Olá, Laika Mams! Que alegria compartilhar conhecimento de comunicação com vocês. Parabéns por saberem quanto é importante investir um tempo no desenvolvimento pessoal e profissional. Pois é, nós esperamos que tudo que a gente trouxer aqui a partir de agora te ajude no seu processo. Olha, com certeza você já ouviu alguém dizer que todos somos vendedores de ideias. Não importa se o que você vende é um produto ou um serviço. Não importa se você é empreendedora, CLT ou se está no seu projeto de maternidade cuidando exclusivamente do seu filho ou da sua filha. O fato é que todos somos vendedores de ideias. Seja quando falamos sobre os benefícios do nosso produto para uma cliente, quando dizemos o quanto o nosso serviço impactou a vida de uma pessoa, ou então quando convencemos o nosso marido a ir naquele restaurante que há tempos a gente quer conhecer, não é verdade? Também vendemos ideias quando acreditamos em um projeto e temos que apresentar nossa proposta para o nosso chefe, por exemplo. Todos esses exemplos têm um só objetivo: convencer o nosso ouvinte de que a nossa ideia deve ser levada em conta. Aliás, Rô, podia existir uma receita mágica, né? Que nem receita de bolo, assim, para a gente conseguir sempre que o outro concorde com o que a gente está falando, né? Pois é, porque para vender as nossas ideias, se a gente fizesse igual a receita de bolo, a gente te adianta aqui, ó, que isso não existe, viu? Não existe uma ideia mágica, uma fórmula mágica que traga clareza para a sua argumentação. O que existe, na verdade, é muito treino, é muita técnica. E já nesse módulo, a gente apresenta algumas delas para você. Vamos começar então? Vamos lá! O primeiro posicionamento que você tem que trazer para a sua comunicação é a intencionalidade. Ô, Roberta, o que é intencionalidade? Bom, intencionalidade é tudo aquilo que está atrelado ao seu objetivo, à sua ideia. Por qual motivo, por exemplo, é importante que a outra pessoa escute aquilo que você está falando? O que vai mudar no dia dela, na vida profissional ou na vida pessoal, se ao menos ela considerar aquela sua proposta? Ah, Roberta, eu quero vender mais. Claro, todo mundo quer vender mais, quer fidelizar os seus clientes. Mas vamos pensar aqui. As pessoas hoje têm um conhecimento muito maior sobre os gatilhos mentais. Elas já entendem logo de cara o seu interesse em apenas vender. Raciocina comigo. Não faz mais sentido se, além de vender, você fidelizar, encantar esse cliente com uma solução que só você tem? Percebe? A conexão é muito maior e o seu desgaste infinitamente menor. Tudo isso por quê? Porque você encantou, você trouxe uma intencionalidade, uma atitude. E por isso, quando você vai se apresentar para um grupo de mulheres, por exemplo, você tem que entender qual é o gosto delas, qual o benefício você ou o seu serviço pode gerar para a vida delas. E aí, nós já temos o segundo ponto. Você precisa estudar quem é o seu público-alvo. Faça isso com profundidade e também de verdade, para conseguir adequar a sua linguagem ao seu discurso. O que isso significa? Se você está falando por um grupo de pessoas diferentes, por exemplo, um grupo de pessoas, uns gerentes de uma empresa, você vai usar exemplos relacionados à vida, à condição social dessas pessoas. E não adianta você falar sobre a dificuldade de se pegar um ônibus para ir trabalhar, se nenhuma dessas pessoas utiliza esse meio de transporte. Agora, se o seu público é de mulheres trabalhadoras na área de produção de uma fábrica, por exemplo, pode ser que esse seu exemplo seja sim positivo, que aí gere conexão. Então a primeira lição é: descubra o que de fato você quer com relação àquela apresentação. E em seguida, quem é o seu público? Faixa etária, nível de escolaridade, do que essas pessoas gostam, quais as necessidades em relação ao que você vai oferecer e por aí vai. Percebe como você tem que estudar? Toda a sua linguagem, as ideias, o seu público, está tudo atrelado, tudo conectado. Mas a gente te garante que se você fizer essa lição de casa direitinho, olha, o seu sucesso é garantido, viu?
Outro ponto muito importante é o seu posicionamento vocal. Você conhece a amplitude da sua voz? Já parou para pensar nisso? Você sabe utilizar a sua voz a seu favor? Pois bem, eu vou te propor um exercício rápido aqui. Diga o seu nome e a sua idade com a voz mais aguda que você tem. Assim, ó. Meu nome é Roberta Campos e eu tenho 42 anos. Ai, ai, ai. Agora faça isso com a voz mais grave, caricata que você tem, ó. Meu nome é Roberta Campos e eu tenho 42 anos. Pois é, essa é a sua amplitude vocal. Segura o riso e volta aqui comigo. Naturalmente, a gente tende a usar o caminho do meio, um equilíbrio vocal da própria natureza. O que temos que saber é que a voz ela pode ser usada a nosso favor. Existem momentos em que a voz aguda é a melhor estratégia. Em outros, a grave é a melhor solução. Depende do assunto, do público e, mais uma vez, da nossa intenção. E por falar em voz, você sabia que a dicção é o lugar onde vive a credibilidade da sua fala? Você já parou para se observar falando? Faça esse exercício então. Leia um texto curto ou se apresente diante de um espelho. Você abre a boca para falar? Fala a verdade. Se você não abre muito a boca, pode ser que a sua voz não consiga sair da melhor forma e as pessoas não te compreendam muito bem. Tem muito cliente nosso, por exemplo, que reclama que a voz é baixa, mas na realidade, o grande problema, o que falta, é abrir a boca para falar. Abra bem a boca, principalmente enquanto estiver articulando as vogais. Veja como a sua comunicação ela vai mudar. Aliás, tem um ótimo exercício também para dicção, para você falar melhor. Conte em voz alta e abrindo muito a boca, de 50 até 1, de maneira decrescente mesmo, assim ó, 50, 49, 48, 47. Olha, vai parecer engraçado, mas ao final você vai ler as palavras, vai falar bem melhor. Tenta assim que a gente acabar esse módulo. E por último, vamos falar do monotom. Você conhece uma pessoa que quando começa a discursar dá até sono? Pois é, ela não usa a modulação vocal, ou seja, a mudança de ritmo, velocidade, volume da voz a seu favor. Isso torna a fala muito desinteressante. E olha, dificilmente essa pessoa vai conseguir convencer alguém a comprar uma ideia, comprar um produto ou um serviço dela. No meio do discurso, você passa a pensar na lista de compras, na hora que você tem que buscar teu filho, no que você tem que fazer amanhã. Você tá rindo, né? Mas cuidado que essa pessoa pode ser você. Faça uma análise aí, uma reflexão sobre a sua comunicação. Nós já falamos aqui sobre como usar a voz a nosso favor para trazer segurança para a nossa fala durante uma apresentação. Agora nós precisamos falar sobre a linguagem não verbal, o seu posicionamento. O dress code é importantíssimo na hora de ser convincente, de se apresentar. A roupa que você vai usar, o tipo de cabelo, maquiagem e os acessórios, olha, confie em mim, eles vão causar aquela primeira impressão. E causam mesmo, né, gente? Fala de você. Olha, não dá para fechar os olhos para isso. Se você vende um produto com um ticket alto, por exemplo, você tem que estar vestido de acordo com esse tipo de público. E tem aqui uma dica importante voltada para a comunicação. Você quer que as pessoas prestem bastante atenção naquilo que você está dizendo? Passe um batom vermelho, um batom rosa, mais escuro. O olhar delas vai para sua boca e para sua leitura labial. Automaticamente, elas vão prestar mais atenção em tudo aquilo que você está dizendo. Mas não é só da roupa que a gente vai falar aqui, não. Outro ponto importante, e olha, você tem que prestar atenção para esse ponto, é que muitas vezes, e também passa despercebido, é o posicionamento do nosso corpo. A nossa autoconfiança, ou então o nosso medo, transbordam. E as pessoas ao nosso redor percebem isso. É o famoso feeling. Se nós estamos inseguras, se nós estamos com medo, nosso corpo se fecha, se encolhe mesmo, sabe? Posição fetal. Os nossos ombros ficam para frente, os nossos braços cruzados, e a gente quer se defender daquela situação. E nós não passamos, então, a confiança necessária para o nosso público, para o nosso cliente, para o nosso chefe. Por isso, se você quer passar confiança para quem te assiste, não esqueça. Ombros voltados para trás,
Cabeça levemente erguida, as mãos fazendo gestos que complementam a nossa fala e o olhar focado no seu público, transmitindo a confiança necessária para que ele, de fato, acredite no seu serviço, acredite no seu produto. Isso faz parte da linguagem não verbal. E olha, tudo que a gente está trazendo aqui é ouro durante uma negociação, viu? Tratar a insegurança e o medo não é uma tarefa fácil, feita com uma varinha de condão. Não tem mágica, como a gente já disse aqui. Nós temos que aprender as técnicas da oratória, temos que desenvolver a nossa autopercepção, temos que trabalhar o nosso mental e temos que estabelecer uma postura de muita confiança. Falamos aqui de intencionalidade, de prestar atenção em quem é seu público, de como usar a sua voz a seu favor e de posicionamento por meio de um contato visual que traga conexão. Posição corporal a seu favor, dress code adequado, mas a comunicação ela é um conjunto. E você precisa somar a essas técnicas um bom discurso, um bom roteiro para que a sua apresentação seja um sucesso. Seja um pitch de vendas ou uma apresentação para uma equipe ou um potencial grupo de clientes. Na próxima aula nós vamos trazer para você a estrutura de uma apresentação de impacto. Quais os principais pontos que você deve prestar atenção e quais os principais erros que você deve evitar? Até lá! Até lá!